Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também a Sra. Ministra da Justiça, agradecer o facto de ter vindo mais uma vez a esta comissão e desejar-lhe também um bom ano 2019. Mas, Sra. Ministra, o ano para a Justiça não começou nada bem. Aliás, ele começou basicamente como terminou. E no que diz respeito ao requerimento que o PSD apresentou, estamos perante situações verdadeiramente graves no que dizem respeito ao sistema prisional. A verdade, Sra. Ministra, é que existe um descontentamento generalizado dos agentes do sistema prisional. As greves não terminaram. Aliás, é precisamente o que motiva a vinda da Sra. Ministra a esta comissão, para que nos possa dar as devidas explicações, para além daquelas que são conhecidas e que têm vindo a público, mas que, a entender do PSD, não são satisfatórias e, portanto, os agentes do sistema prisional merecem respostas cabais, respostas que possam solucionar, no fundo, toda esta problemática que se prende com o sistema prisional. Permita-me, Sra. Ministra, dizer também que já em fevereiro último, a quando de uma audição regimental, em 14 de fevereiro, precisamente, quando a Sra. Ministra teve a oportunidade de vir a esta comissão, juntamente também, que depois seguiu a audição do Sr. Diretor-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, a verdade é que desde então a situação não melhorou e até se agravou, porque tornaram-se frequentes as revoltas dos reclusos até nos estabelecimentos prisionais, e aconteceu até que desde maio terão ocorrido cerca de 4 motins. Fazendo aqui um enquadramento geral, se me permite, para depois ir colocando as questões que o PSD gostaria que a Sra. Ministra respondesse. O que é que está verdadeiramente em cima da mesa e, portanto, quais são as reivindicações dos guardas prisionais? Estamos a falar da conclusão da revisão do Estatuto Profissional, nomeadamente a atualização da tabela remuneratória. Estamos a falar da criação de novas categorias, em que os guardas prisionais exigem uma equiparação à PSP e também de um subsídio de turno. Estamos a falar do descongelamento das carreiras e de novas admissões para o corpo dos guardas prisionais, que são também motivo destes fortes protestos que têm vindo a acontecer. Além disso, Sra. Ministra, os guardas prisionais contestam também aquele que é o novo horário de trabalho, em que 2 grupos estão ao serviço entre as 8 e as 16 e são depois rendidos por uma equipa até às 0 horas e por uma outra até às 8. A verdade é que no período entre as 16 e as 19 horas ele é coincidente com o horário das visitas, com a alimentação, com a medicação e com a entrada dos reclusos nas celas, e os guardas prisionais têm efetivamente de estender o seu horário de trabalho através da realização de horas extraordinárias pagas. Bem, e então, para combater todo este flagelo, para combater toda esta realidade altamente negativa, quais são as formas de luta que têm sido usadas pelos guardas prisionais? Todos sabemos que desde o início do ano 2018 os guardas prisionais têm desenvolvido uma série de protestos, de várias formas de protestos. Começaram logo em janeiro com a marcação de uma semana de greve às horas extraordinárias em 6 estabelecimentos prisionais, e depois seguiram-se outras paralisações semelhantes, centradas precisamente no estabelecimento prisional de Lisboa e também em Custóias, no distrito do Porto. Depois, em outubro, os guardas voltaram a uma greve nacional de 3 dias e em dezembro pararam mais 4 dias. A par das greves, Sra. Ministra, os sindicatos representativos do setor chegaram até a fazer várias vigílias junto à residência do Primeiro-Ministro e da Presidência da República e participaram também em manifestações conjuntas com outras forças de segurança. E o que sabemos, Sra. Ministra, é que estas paralisações têm provocado alterações nas rotinas dos reclusos, nas visitas dos seus familiares e na realização até
até de diligências judiciais por falta de transporte. Por exemplo, no que diz respeito ao motim que se realizou em Lisboa no final da tarde de 4 de dezembro, ele coincidiu com o último dia dos 4 dias de greve dos guardas prisionais e foi provocado precisamente também pela revolta dos reclusos ao tomarem conhecimento que não teriam visita no dia seguinte devido à marcação de um plenário do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Senhora Ministra, sabemos que em reação, o sindicato disse também que a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais estava a aproveitar a situação para tirar a responsabilidade para cima do sindicato e do Corpo da Guarda Prisional e que era lamentável e, para além do facto de não reconhecer que este novo horário de trabalho estava de facto a criar muitos constrangimentos aos visitantes e aos próprios reclusos visitados. Os guardas prisionais iniciam uma nova greve nacional que se prolongou até ao dia 18 de dezembro, convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que é o mais representativo do setor, e uma outra estrutura sindical, que é o Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, anunciou também uma greve entre 15 de dezembro e 6 de janeiro, e a verdade é que está anunciada agora uma nova greve para o período entre 16 de janeiro e 3 de fevereiro. Bem, e perante toda esta situação de luta que tem sido desencadeada pelos guardas prisionais, a verdade é que não tem havido, parte do Ministério da Justiça, abertura para resolver todos estes problemas que têm sido suscitados e, de facto, no entender do PSD, esta situação é de facto de extrema gravidade, que urge que a Sra. Ministra possa hoje esclarecer, dar as devidas explicações a esta Comissão para que se possa fechar definitivamente este assunto e toda esta revolta que se instalou. Depois, dizer-lhe que aquilo que a Sra. Ministra tem afirmado, embora as estruturas sindicais avancem que não tem existido nenhum tipo de diálogo com o Ministério da Justiça, a Sra. Ministra veio dizendo que o Governo tem sempre negociado com as estruturas sindicais representativas e que continuará a falar com os mesmos de forma a resolver esta situação. Mas a verdade é que temos da parte dos sindicatos uma afirmação muito clara de que não existe diálogo para esta situação, para a resolução desta situação com o Ministério da Justiça. E, Sra. Ministra, perante este novo calendário de paralisações, o que é que a Sra. Ministra está a pensar fazer relativamente ao reatamento das negociações com os guardas prisionais, e porque agora também sabemos, a par destas greves dos guardas prisionais, estão anunciadas também paralisações por parte dos próprios reclusos e, portanto, a situação começa a alarmar ainda mais. E o PSD, naturalmente, para o PSD, este motim é mais um corolário daquilo que nós entendemos que é a falência que se vive no sistema prisional, no qual, como já referi, há um descontentamento generalizado dos agentes, guardas prisionais e também dos reclusos, a que o Governo tem sido incapaz de dar uma resposta. Portanto, aquilo que nós esperamos hoje é que a Sra. Ministra seja capaz, finalmente, de dar a devida resposta perante este descontentamento generalizado. Muito obrigada.